Senador por Goiás, Jorge Cajuru, ele é o relator da PEC aí, que impede militares de se candidatarem, né? Na verdade, o projeto, o texto base da PEC, ele não traz esse impedimento já para 2024, caso a PEC seja aprovada. Mas aí o ilustre senador Jorge Cajuru aí já está apresentando algumas mudanças. Dentre essas mudanças, já deixar o militar impedido de concorrer às eleições já no próximo ano, 2024. Eu, pessoal, sou contra essa PEC, tá? Eu sou contra essa PEC porque quando eu estava na ativa em 2012, eu me licenciei para concorrer às eleições naquele ano, não fui eleito. 10 dias depois, às eleições, é o prazo máximo que eu tenho para retornar às minhas atividades no batalhão onde eu servia, na unidade militar onde eu servia. E ali eu continuei com o meu trabalho militar normalmente. E 4 anos depois, eu saí licenciado para concorrer mais uma vez à vereança aqui em Planaltina. E em 2016 a gente conseguiu ser eleito, graças a Deus, tá? Então eu sou contra que haja esse tipo de restrição aí para os militares, considerando que nós militares também somos cidadãos brasileiros, onde gozamos dos nossos direitos políticos, o nosso direito ativo e o passivo. O ativo é aquele direito que eu tenho de votar nos meus políticos, nos meus candidatos. E o direito passivo é de ser votado pelos cidadãos para que eu possa representá-los em algum cargo eletivo. Então é dessa forma que as coisas têm que transcorrer, não tem que inventar nada, não tem que realizar esta divisão da sociedade brasileira, onde uns têm bem menos possibilidade de gozar os seus direitos, né, do que os demais. Então a gente não pode permitir isso aqui no Brasil. Então, desta forma, eu sou contra essa limitação aí para os militares. Porque, por um outro lado, nós temos várias outras funções públicas que os cidadãos podem se licenciar das suas funções e concorrer aos cargos eletivos. Da mesma forma que eu vejo que os militares estão sendo prejudicados, eu não iria pedir que os outros também ficassem na mesma situação dos militares. Para mim, todos devem exercer o seu direito de cidadania na sua plenitude. Nada de relativizar nenhum tipo de direito, nenhum tipo de classe social e nem de classe profissional. Então vamos dar uma olhadinha aqui no resumo da matéria trazida aí pelo Pleno News. A PEC que limita a atuação de militares da ativa em cargos políticos pode ganhar uma redação que valerá já para as eleições municipais de 2024. Além disso, caso seja aprovada, o texto também impedirá que militares sejam escolhidos como ministros. Aí nós vamos virar reféns ad eterno na mão de políticos corruptos, né? Chamada de PEC dos militares, a proposta de emenda constitucional é de autoria do senador Jacques Wagner, PT Bahia. Olha, vindo de um parlamentar petista, já não é coisa boa, a origem já é viciada. Líder do governo no Senado, com o objetivo de forçar que o militar com interesses políticos seja transferido para a reserva não remunerada, ou reserva remunerada. O problema todo é que está cerceando realmente o militar de exercer seu pleno direito de cidadania, né, pessoal? Quando ele fala ali, forçar que o militar seja transferido para a reserva não remunerada ou para a reserva remunerada, porque o militar, quando concorre a um cargo eletivo, ele pode se encontrar em duas situações. O militar que contar com menos de 10 anos de efetivo serviço, no ato da candidatura, obrigatoriamente ele é demitido da força. Então essa regra, ela já vale para os militares com menos de 10 anos. Agora, se o militar contar com mais de 10 anos de serviço, então se a PEC for aprovada, quando ele se candidatar, quando tiver registrado o seu registro de candidatura, ele é desligado da força, é transferido para a reserva remunerada através da cota compulsória. Então, suponhamos um militar com 11 anos de serviço, onde ele teria que cumprir no mínimo 35 anos, se acontecer isso com ele, ele vai ter um prejuízo muito grande na sua carreira e também na parte financeira, porque ele vai concorrer às eleições e não tem certeza se irá ser eleito. Por isso que eu vejo que é muito injusto com o militar estável essa proposta que estão trazendo aí por meio dessa PEC. Por isso que eu sou contra. Se eu estivesse no Senado ou na Câmara, eu votaria contra e iria lutar, defender a sua rejeição até o último momento.
Então é isso aí, vamos que vamos, não podemos dar mole um minuto sequer, mas a bola ela está lá com os deputados, com os senadores. Eu vou fazer minha parte aqui, criticando, apontando ali os pontos que eu não acho bacana e também cobrando alguns deputados, alguns senadores que votem contra. E aí eu peço aos senhores também, aqueles que concordarem comigo, se assim acharem necessário, também pedir para os seus parlamentares votar contra essa PEC aí, né? Eu quero ver como é que vai ser o posicionamento dos militares que estão no mandato, de deputado federal e de senador, se eles realmente vão apoiar essa medida aí. Se eles demonstrarem apoio a essa medida, aí vai ficar claro para mim que eles são egoístas, né? Porque eles usufruíram desse direito, dessa prerrogativa quando estavam na ativa. E agora eles querem mudar a regra para aqueles outros que lá estão no quartel servindo normalmente e que almejam se lançar candidato nas próximas eleições.